Vamos falar sobre esse assunto com a Isabel Mega, lá em Brasília. Isabel, hoje, inclusive, a gente vai falar bastante sobre reforma tributária, afinal, é um assunto que mexe nas nossas contas, nas contas de todos os brasileiros, nas contas do governo e nessas negociações políticas aí em Brasília. Como a gente falava, o texto passou por algumas modificações, algumas alterações no Senado. Por conta disso, o texto volta para a Câmara dos Deputados. Onde estão as principais mudanças, Isabel? Pois é, vamos tentar entender como é que esse texto agora chega de volta à Câmara dos Deputados, porque ele chega bem diferente, Carol. Chega, inclusive, mais organizado e com mais segurança jurídica na avaliação de tributaristas. A gente vai colocar na tela uma arte para entender as principais mudanças feitas pelos senadores. Olha aí. Por exemplo, nessa tela a gente vai entender o que o Senado mudou em relação à ampliação de itens e de serviços que passam a ter uma redução de 60%, algo que ainda não tinha sido contemplado na votação na Câmara dos Deputados. Água mineral, fraldas, esse item das fraldas era bastante sensível, foi uma das primeiras propostas já anunciadas pelo relator no Senado. Biscoitos e bolachas, e aí um adendo importante, Carol, porque tem aquela lupa ali em relação a isso. Qual que é o biscoito e a bolacha? São aqueles que não tem recheio, não tem cobertura, não tem manteiga ou cacau. Na minha leitura, Carol, é aquele biscoito, aquela bolacha, aí não vou entrar nessa polêmica, o que é o que, senão a gente vai ficar o novo dia inteiro falando disso, mas é aquele bem saudávelzinho, sabe? É esse aí que a gente tem que pensar para ter essa redução de 60%. Tem também castanhas brasileiras, como a castanha do Pará, para contemplar a bancada paraense, portanto, da Carol Nogueira, castanha de caju também, saneamento, esse ponto é importantíssimo, se a gente puder voltar na tela aí para destacar os outros pontos, porque o saneamento vai ter impacto na alíquota final. O próprio relator, o senador Eduardo Braga, fala em 0,38% de impacto na alíquota final e o ideal é que essa alíquota não ultrapasse 26,5%. Serviços de gravações de vídeo ao vivo, serviços de artistas como fotografias, esculturas, gravuras, atividades de condicionamento físico e serviços funerários. Inclusive academias, a gente destacou isso no Novo Dia de ontem. E a gente preparou uma outra tela, então, para entender quais são as outras alterações, que é essa tela que você já vê aqui para a gente. Erva mate, Carol, esse foi um dos destaques, a erva mate passa a ser inserida na cesta básica. Foi uma articulação da bancada sul-mato-grossense, uma emenda apresentada pela senadora Soraya Tronic, que, portanto, argumentou que a erva mate é muito utilizada nas escolas do Mato Grosso do Sul, em algumas localidades do país. Você tem o mais consumo de erva mate do que você teria de café, por exemplo. Daí esse argumento para inserir a erva mate na cesta básica. Claro que os gaúchos contribuíram para o debate, mas a responsável mesmo foi a bancada do Mato Grosso do Sul. Óleo de soja que estava na cesta básica foi retirado. Bebidas açucaradas fora do imposto seletivo. Com isso, tem ali um desconto na tributação. A gente vai ter redução em tributos na alienação de imóveis, a gente vai ter redução para os setores de hotelaria, parques de diversão, bares e restaurantes, uma ampliação do cashback para serviços de internet e telefonia, mais benefícios também para a Zona Franca de Manaus. Vale lembrar que o senador Eduardo Braga é da bancada do Amazonas, teve um olhar ali mais delicado em relação a esses pleitos da Zona Franca de Manaus. E por último, Carol, um prazo também delimitado para que o governo execute a chamada trava em relação a essa alíquota de 26,5%. Esse prazo vai ser de 90 dias. Para a coisa não correr muito solta, então o governo tem esse prazo para enviar um projeto de lei complementar, caso essa alíquota ultrapasse esses 26,5%. Essa trava é justamente o que dá segurança para que a gente não tenha alíquotas maiores. Tudo isso que eu comentei, Carol, é exatamente o que vai ser analisado pelos deputados. Os deputados não analisam o texto todo de novo, eles analisam somente esses pontos que foram alterados pelos senadores. Isso deve acontecer na semana que vem.